Livro 4, Salmo 90 até o Salmo 106. Salmo 90, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Esse é o salmo mais antigo do livro de Salmos. Foi escrito por Moisés, o homem de Deus, Josué 14:6, Esdras 3:2. Trata de temas que começaram com a queda de nossos primeiros antepassados e que continuarão sendo importantes e enigmáticos até que nosso Salvador volte. O Deus eterno e os seres humanos frágeis, a vida e a morte, o significado da vida neste mundo confuso e difícil. É possível que Moisés tenha escrito este salmo depois que Israel fracassou em sua fé em Cádiz Barneia, Números capítulo 13 até o capítulo 14. Quando a nação foi condenada a vagar pelo deserto durante 40 anos, até que a geração mais velha estivesse morrendo. Essa tragédia foi seguida da morte de Miriam, a irmã de Moisés, Números 20, versículo 1. E de seu irmão Arão, Números 20, do 22 ao 29. E, entre essas duas mortes, Moisés desobedeceu ao Senhor e feriu a pedra, em vez de apenas lhe falar. Números 20, do 2 ao 13. Como foi que Moisés se tornou um homem de Deus? Depois de passar 40 anos terminados em fracasso na terra pagã do Egito, 40 anos como humilde pastor de ovelhas em Midian, e mais 40 anos liderando uma marcha fúnebre pelo deserto. Apesar de não ter uma vida fácil, Moisés triunfou e, neste salmo, compartilha seus insights para que também possamos ter a força para a jornada e terminarmos bem. Primeiro, somos viajantes e Deus é nosso lar. Salmo 90, versículo 1 e versículo 2. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos nossos pais, disse o rei Davi em 1 Crônicas 29:15. Para todos os mortais, a vida é uma peregrinação que se estende do nascimento à morte. E, para os cristãos, é uma jornada na terra, uma jornada da terra para o céu. Mas o caminho não é fácil. De acordo com Jacó, os 130 anos da sua peregrinação foram poucos e maus. Gênesis 47:9. Ele foi um peregrino até o fim, pois morreu apoiado sob a extremidade de seu bordão. Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Os primeiros 80 anos da vida de Moisés foram relativamente sossegados, primeiro no Egito e depois em Midian. Depois disso, porém, passou 40 anos no deserto, liderando uma nação de ex-escravos, murmuradores, que nem sempre acreditavam, que nem sempre aceitavam sua liderança, nem lhe davam devido valor. Números 33 cita o nome de 42 lugares diferentes, nos quais Israel acampou ao longo de sua jornada, mas onde quer que Moisés morasse, Deus sempre era o seu lar. Ele viveu no Senhor. Sabia como permanecer no Senhor e encontrar forças, consolo, ânimo e ajuda para as responsabilidades de cada dia. Armavam uma tenda especial do lado de fora do acampamento de Israel e lá se encontravam com o Senhor. Êxodo 33, do 7 ao 11. Trata-se do equivalente no Antigo Testamento à exortação permanecer em mim, João 15, do 1 ao 11. Devemos todos fazer do Senhor nossa morada,
Salmo 91, 9. Moisés dirige-se a Deus como Elohim, o Deus de poder e o Deus da criação. Descreve Deus dando à luz as montanhas, versículo 2. Jó 15, 7, Salmos 38, 8, 28, 29. E formando o mundo, para as pessoas do mundo antigo, as montanhas simbolizavam tudo o que era mais duradouro e confiável e, para o povo de Israel, as montanhas representavam o Deus eterno de Israel. Salmos 93, 1 e 2. Houve 7 gerações de Abraão a Moisés. Abraão, Isaque, Jacó, Levi, Coate, Arão e Moisés. E o mesmo Deus os havia conduzido e abençoado. Aqueles que possuem antepassados tementes a Deus, certamente têm uma herança valiosa e devem ser gratos por ela. Uma vez que vivemos na frágil estrutura da casa terrestre desse tabernáculo, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Devemos atentar para as palavras de Moisés. O Deus eterno é tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. Segundo, somos aprendizes e a vida é nossa escola. Salmo 90, do 3 ao 12. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7 ao 22. Atos capítulo 7, versículo 22. Mas as lições que aprendeu em sua caminhada com Deus foram muito mais importantes. Há 2 lições fundamentais que devemos aprender na escola da vida. Nossa existência aqui na Terra é breve e passa rapidamente. Versículos 4 ao 6. Portanto, devemos usá-la da melhor maneira possível. E a vida é difícil. Às vezes parece fútil. Versículos 7 ao 11. Mas viver é o único modo de amadurecer. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria sofrimento nem morte. Mas os seres humanos feitos de pó rebelaram-se contra o Deus do universo e tentam revogar a lei inexorável do pecado e da morte. Porque tu és pó e ao pó retornarás. Gênesis 3, 19. Agradecemos a Deus pela ciência moderna e pelo ministério de profissionais competentes da área de saúde. Mas não podemos negar a realidade da morte, nem adiá-la quando chegar a nossa hora. A escola da vida é uma preparação para a eternidade, com Deus e sem Ele. Não podemos aprender nossas lições, passar nas provas e progredir no jardim da infância para a pós-graduação. À medida que envelhecemos, compreendemos cada vez melhor que a vida é curta e passa rapidamente. Deus habita na eternidade, Isaías 57, 15, e não é limitado pelo tempo. Podemos condensar vários anos de experiência e de trabalho no tempo de vida de uma pessoa ou fazer os séculos passarem em um instante, como os dias da semana, 2 Pedro 3, 8. Comparado à eternidade, até uma vida longa é como o dia de ontem que passou, ou como a troca de guarda enquanto dormimos. Uma vigília durava 4 horas. Somente Deus é eterno, e nós, seres humanos, somos como objetos levados pela enchente. Mateus 7, do 24 ao 27. Ou como a erva que aparece logo murcha. No Oriente, é como a grama crescer sob uma camada muito fina de terra e não ter raízes profundas. Mateus 13, do 20 ao 21. Assim, um campo pode estar perfeitamente verdejante pela manhã e secar antes do anoitecer por causa do sol causticante. Salmos 37, 1 e 2,
Salmos 97, 7. Salmos 103, 15. Isaías 40, 6, 7. 1 Pedro 1, 24. É Deus quem ordena: tornai filhos dos homens. Versículo 3, Salmo 104, 29. Salmo 146, 4. Jó 34, 15. Eclesiastes 3, 20. E devemos temê-lo, honrá-lo e usar nossa vida para a sua glória. Na escola da vida, os alunos que aprendem mais são os que percebem que quando menos se espera, o sinal pode bater, indicando o fim das aulas. Dos versículos 7 a 11, Moisés reflete sobre a experiência triste de Israel em Cades Barneia, Números capítulo 3 ao capítulo 14, quando a nação recusou-se a obedecer ao Senhor e a entrar na terra prometida. Essa decisão insensata resultou em 4 décadas de tribulações e de provas no deserto, enquanto a geração mais velha ia morrendo gradualmente. Com exceção de Josué e de Caleb, Deus é longânimo. Êxodo 34, 4. Mas as murmurações e rebeldia constantes de seu povo testaram até sua longanimidade. Êxodo 32, 10. Números 11, 11, 33. Números 12, 9. Números 25, 3. Números 32, 10, 13. Deuteronômio 4, 24, 25. Deuteronômio 6, 15. Deuteronômio 9, 7, 18 e 19. Deus via o que Israel fazia e tinha conhecimento do que Israel pretendia fazer. Para o Senhor não existem segredos. Quando a nação voltasse a Cades Barneia, aqueles com 20 anos de idade então estariam beirando a 60. E Moisés considerava que o limite de idade para o ser humano era de 80 anos. Ele morreu com 120 anos, e Josué com 110, mas o rei Davi tinha apenas 70 anos quando faleceu. A humanidade paga um preço por seus pecados, e não se vê mais a mesma longevidade registrada em Gênesis capítulo 5. Ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada registro de óbito no jornal é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Terminamos os anos com um breve pensamento, versículo 9. E nos admiramos de como tudo passou tão depressa. Assim, este é o momento de pedir a Deus sabedoria para nos tornarmos bons alunos e mordomos do tempo e das oportunidades que recebemos. Versículo 12, Deuteronômio 32, 29. Não contamos nossa idade em dias, mas sim em anos. No entanto, precisamos viver um dia de cada vez, e não sabemos quantos dias ainda nos restam. Uma vida bem-sucedida é constituída de dias bem-sucedidos que honram ao Senhor. Terceiro, somos cristãos e o futuro é nosso aliado. Salmos 90, do 13 ao 17. Sem dúvida, a vida é uma escola difícil, e Deus nos disciplinará se não aprendermos as lições, sujeitando-nos à sua vontade. Mas a história não termina aí. Apesar da moldura sombria que envolve este salmo, sua ênfase é sobre a vida e não sobre a morte. As experiências passadas e presentes da vida nos preparam para o futuro, enquanto a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Ao fazer um contraste entre os versículos 3 a 17 e os versículos 7 a 12, vemos a diferença.
Esta oração final enfatiza a compaixão e o amor de Deus, que nunca falham. Seu desejo de nos dar alegria e satisfação, mesmo em meio às dificuldades da vida, e sua capacidade de tornar nossa vida relevante para a eternidade. Quando Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, o futuro é nosso aliado. A injunção volta-te, versículo 13, dá a ideia de voltar o rosto, deixar a ira e mostrar o resplendor da sua face. Êxodo 32, 12, números 6, 23, 26, Deuteronômio 32, 36. A pergunta até quando aparece com frequência, Salmo 6, 3, no versículo 14. Moisés pode estar se referindo ao maná que caía a cada manhã, 6 dias por semana, e supria as necessidades físicas do povo. Êxodo 16, do versículo 1 ao 21. O maná era um retrato de Jesus Cristo, o pão da vida. Sustentou a vida dos israelitas durante quase 40 anos, mas Jesus deu ao mundo inteiro vida eterna. Quem começa o dia com o Senhor e se alimenta de sua palavra, Deuteronômio 8, 3, Mateus 4, 4, caminha com ele ao longo das horas seguintes e desfruta suas bênçãos. O sustento da palavra permite-nos ser peregrinos fiéis e aprendizes bem-sucedidos. Talvez só sejamos capazes de compreender o valor de certas compensações na vida depois de entrarmos na eternidade. Moisés pediu ao Senhor que desse a ele e a seu povo tanta alegria no futuro quanto as tristezas que havia experimentado no passado. Talvez Paulo tivesse essa ideia em mente ao escrever Romanos 8, 18 e 2 Coríntios 1, 5 e 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Mas, na verdade, Deus prometeu a seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que carregam. A glória vindoura excede em muito o sofrimento que suportamos hoje. Moisés perdeu a calma e não pôde entrar em Canaã, números 20, do 2 ao 13. Mas chegou à terra prometida com Jesus, compartilhando a glória de Deus com Elias e 3 dos discípulos, em Mateus 17, do versículo 1 ao 8. As dificuldades não compensadas pelo Senhor aqui na terra serão compensadas no céu. 1 Pedro 5, 10. E isso inclui também o serviço que realizamos para Ele. É possível que, por vezes, Moisés sentisse que seu trabalho era temporário e vão, que não valia a pena. Em várias ocasiões o povo o magoou, profundamente entristeceu seu espírito. Ele se sacrificou para servir os israelitas, e estes nunca lhe deram o devido valor. Porém, nenhum trabalho realizado para o Senhor ficará sem recompensa. E todos aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. 1 João 2,17. Até mesmo um copo de água fresca, oferecido a alguém em nome de Jesus, será recompensado. Mateus 10, 42. Mateus 25, do 31 ao 46. O favor do Senhor não nos abandona em nossa velhice, nos tempos de aflição, ou quando nos encontramos com a morte. As bênçãos de nosso trabalho e testemunho terão continuidade. No versículo 13, Moisés chama Deus de Jeová, o Deus da aliança que nunca quebra suas promessas. Esse é o Deus que amamos, adoramos e a quem servimos. A vida é curta e, por isso, Moisés ora: ensina-nos a contar os nossos dias. A vida é difícil e, por isso, ele pede: confirma as obras das nossas mãos. Deus responde a essas orações de Moisés. Deus respondeu às orações de Moisés.
e fará o mesmo por nós. O futuro é nosso aliado, quando Jesus é nosso Salvador e Senhor.